Este vídeo nasceu de uma pergunta dolorosa: como algo tão cruel pode acontecer com alguém tão jovem? Maria Victória Rodrigues dos Santos tinha apenas 15 anos. Era uma adolescente simples, de uma cidade pequena do sertão do Piauí, que sonhava em terminar os estudos e ser professora. Sonhava, principalmente, em dar ao filho que carregava no ventre uma vida diferente da sua. Mas, em uma noite de março de 2025, esses sonhos foram brutalmente interrompidos. Dentro da própria casa, onde acreditava estar segura, Maria perdeu a vida e, junto dela, o bebê que nunca chegou a conhecer. Esse crime abalou uma cidade inteira, escancarou a fragilidade da proteção às meninas brasileiras e mostrou como, muitas vezes, o inimigo está onde menos se espera. Este vídeo não é apenas a reconstrução de um caso policial. É um retrato humano. É a história de uma menina, de uma mãe, de uma cidade e de um país inteiro que ainda luta para proteger suas mulheres. Aqui você vai encontrar fatos reais, depoimentos, dores, esperança e também transformação. Porque apesar da tragédia, a história de Maria Vitória não termina em sua morte. Ela renasce em cada menina que encontra apoio, em cada voz que se levanta contra o silêncio e em cada pessoa que decide que não vai se calar. Que este vídeo seja um convite à empatia e um grito de alerta. Ao assistir cada capítulo, lembre-se: por trás de cada estatística existe uma vida, existe uma história. Existe uma Maria. No sertão do Piauí, em uma cidade pequena e de ruas de terra batida, chamada Itaueira, nasceu Maria Victória Rodrigues dos Santos. Aos 15 anos, ela era como tantas adolescentes brasileiras, tímida, mas cheia de sonhos. Tinha o sorriso fácil, olhos grandes que brilhavam quando falava do bebê que carregava no ventre, e um jeito sereno de quem carregava mais esperança do que medo. Sua vida nunca foi fácil. Vinda de uma família humilde, morava com a mãe em uma casa simples, onde as paredes guardavam risos e algumas cicatrizes silenciosas. O pai biológico não estava presente, e foi na figura da mãe que ela encontrou força para seguir. Amigas da escola diziam que Victória sempre ajudava quem precisava, mesmo quando ela própria tinha pouco. Gostava de desenhar, escrever no diário e sonhar com uma vida diferente da que conhecia. Quando descobriu que estava grávida, em vez de desespero, sentiu uma estranha mistura de medo e coragem. Ela sabia que a vida ficaria mais difícil, mas também acreditava que a chegada do bebê seria uma nova chance. "Eu quero ser tudo aquilo que não tive", escreveu uma vez em seu diário. O pai da criança era um namorado adolescente, alguém com quem tinha um relacionamento breve e, segundo relatos, respeitoso. O casal sonhava em cuidar da criança juntos. Na escola, Maria Victória já sentia na pele o peso do preconceito, olhares julgadores, cochichos nos corredores e comentários maldosos faziam parte da rotina. Mas havia também aqueles que a acolhiam, professores que a incentivavam a continuar estudando e colegas que a defendiam. Para ela, cada aula era uma maneira de manter viva a esperança de um futuro diferente. Em casa, no entanto, as tensões cresciam. Seu padrasto, Ramon, demonstrava cada vez mais frieza e desagrado com a gravidez. Para ele, a presença do bebê ameaçava sua autoridade na família. O que ninguém poderia imaginar é até onde iria essa rejeição silenciosa. Apesar das dificuldades, Victória sonhava com uma vida melhor. Nos últimos meses de gravidez, ela costumava escrever cartas para o bebê,
guardadas em uma caixa de sapatos sob a cama. Em uma delas, encontrada depois de sua morte, escreveu: "Você vai ter uma vida linda, mesmo que eu tenha que lutar contra o mundo para isso." Aos olhos da vizinhança, Maria Victória era apenas mais uma menina pobre e grávida. Mas para aqueles que a conheciam de perto, ela era um exemplo de ternura e coragem. Uma chama frágil que, mesmo cercada de ventos contrários, insistia em continuar acesa. Era uma noite abafada de 24 de março de 2025 em Itaueira. Uma daquelas noites em que o calor não dá trégua e o vento parece preso no tempo. No pequeno bairro onde Maria Vitória morava, as ruas já estavam vazias depois das 9 da noite. A rotina daquela casa seguia sempre a mesma. A mãe ia para a igreja participar do culto das quartas-feiras, enquanto Maria Vitória ficava em casa, cuidando do jantar e se preparando para dormir cedo. Naquele dia, ela estava especialmente cansada. A gravidez, já em torno de 5 meses, fazia o corpo pesar mais do que de costume. Ainda assim, antes de deitar, ela se sentou à beira da cama com o diário no colo. Era ali, naquele caderno de capa azul, que despejava os medos e os sonhos que guardava só para si. Naquela noite, ela rabiscou algumas palavras. "Falta pouco para te ter nos braços, meu filho. Quero que saiba que mamãe vai te proteger de tudo." Enquanto isso, do lado de fora, Ramon observava. A relação dele com a família já estava estremecida havia meses. O pesado daquela noite escondia algo sombrio. Ninguém sabe ao certo o que ele pensava naquele momento, mas os investigadores afirmam que ele entrou na casa por volta das 21 horas, aproveitando-se da ausência da mãe. Segundo a reconstituição feita pela polícia, o ataque foi rápido e brutal. Maria Victória estava no quarto, provavelmente sentada, quando o primeiro golpe veio. Ela tentou se defender. Os cortes nas mãos e braços mostraram isso depois, mas foi em vão. Foram pelo menos 10 facadas, algumas no peito, outras no abdômen. Os ferimentos mais graves atingiram o coração e os pulmões. Depois, um forte golpe na cabeça deixou afundamento no crânio, e marcas no pescoço indicaram uma possível tentativa de estrangulamento. O bebê que ela tanto protegia morreu com ela antes mesmo que pudesse vir ao mundo. Em poucos minutos, a vida daquela jovem que tinha um futuro inteiro para sonhar foi arrancada sem piedade. Pouco tempo depois, a mãe voltou do culto. Ao abrir a porta, não encontrou barulho nenhum. Chamou pela filha 1, 2 vezes. O silêncio era tão pesado que parecia gritar. Quando empurrou a porta do quarto, viu a cena que jamais esqueceria. Maria Victória estava caída no chão, ensanguentada, o quarto em desordem. O desespero foi imediato. A mãe gritou por socorro e os vizinhos chamaram a polícia. Quando a Polícia Civil chegou, iniciou-se a coleta das primeiras provas: pegadas de sangue, impressões digitais, objetos revirados. Ao redor do corpo, encontraram a caixa de sapatos onde Maria guardava as cartas para o bebê, uma delas manchada de sangue. Essa imagem se tornaria um símbolo para todos que acompanharam o caso depois. Nos primeiros dias, o crime abalou profundamente a cidade. Quem conhecia Maria não conseguia entender tamanha crueldade. O medo e a sensação de injustiça tomaram conta da comunidade. Rumores começaram a circular. Seria vingança? Ciúme?
Alguma briga? Tudo era mistério. A partir desse momento, uma investigação complexa se iniciaria, revelando camadas profundas de dor, descaso e segredos que aquela casa carregava havia muito tempo. Mas naquela noite, tudo o que restou foi o silêncio. Um silêncio que ecoaria por meses e que mudaria para sempre a história daquela família. Ramon Silva Gomes não era um estranho para a família. Pelo contrário, durante anos frequentou aquela casa e, aos olhos da comunidade, parecia um homem comum. Tinha 38 anos, trabalhava em pequenos serviços e vivia de forma discreta. Mas por trás do semblante calmo havia um comportamento silenciosamente controlador. Nos primeiros anos do relacionamento com a mãe de Maria Vitória, Ramon chegou a ser visto como alguém que ajudava na casa. Ele comprava mantimentos, consertava coisas quebradas e se mostrava educado. Com o tempo, porém, pequenos sinais começaram a aparecer. Vizinhos relatavam que em algumas noites ouviam discussões abafadas e portas batendo. A mãe, talvez por medo ou esperança, nunca falava sobre esses episódios. Quando a gravidez de Maria Vitória foi descoberta, algo mudou na postura de Ramon. As pessoas próximas perceberam que ele ficou mais distante, quase frio. Já não conversava com a enteada e, quando fazia, eram respostas curtas, carregadas de impaciência. Ele não escondia a raiva, diria mais tarde um vizinho durante o depoimento. A investigação posterior revelou algo ainda mais perturbador. Ramon tinha um ciúme doentio da relação entre mãe e filha. A chegada do bebê parecia para ele um golpe final em sua autoridade dentro daquela casa. Ele se sentia deslocado, rejeitado e ameaçado. Segundo psicólogos que analisaram o caso depois, essa mistura de frustração e controle formou uma bomba relógio prestes a explodir. Relatos da família indicam que, poucas semanas antes do crime, Maria Vitória confidenciou a uma amiga da escola que não se sentia segura na presença do padrasto. Ela não sabia explicar exatamente o porquê, mas dizia que o jeito que ele olhava a deixava com medo. A amiga não imaginava que esse desabafo era um alerta que poderia ter mudado tudo. Durante a investigação, descobriu-se que Ramon já tinha um histórico de comportamento agressivo em relacionamentos anteriores. Havia registros de brigas e ameaças, mas nenhum deles havia resultado em condenação. Isso nunca chegou ao conhecimento da mãe de Maria. Em pequenas cidades, o passado muitas vezes se esconde facilmente. Com o crime cometido, a postura dele no dia seguinte chocou a todos. Em vez de fugir ou demonstrar arrependimento, Ramon continuou frequentando a casa. Chegou a dar declarações de pesar e até acompanhou a mãe no velório, com uma frieza que mais tarde seria lembrada como um dos sinais mais perversos de sua personalidade. A confiança cega da família foi quebrada de forma dolorosa. Ninguém queria acreditar que alguém tão próximo pudesse ter cometido tamanha brutalidade. Mas aos poucos, as evidências começariam a mostrar que o perigo sempre esteve dentro de casa. Quando a notícia do assassinato de Maria Vitória se espalhou por Itaueira, a cidade mergulhou em um estado de choque. Em um lugar tão pequeno, onde todos se conhecem, crimes assim são raros. Nos primeiros dias, o luto se misturava com perguntas sem resposta. Quem poderia fazer algo tão cruel com uma menina indefesa? A Polícia Civil começou imediatamente a coleta de provas. A cena do crime foi fotografada em cada detalhe. As manchas de sangue no chão do quarto, os móveis revirados, a janela aberta.
A equipe técnica recolheu objetos para análise. A faca usada no crime, roupas sujas de sangue e até o diário de Maria, que estava no chão, manchado como um testemunho silencioso da tragédia. Os primeiros depoimentos foram tomados ainda naquela madrugada. Familiares, vizinhos e amigos foram chamados à delegacia. No início, as suspeitas recaíram sobre o ex-namorado, pai da criança. Em cidades pequenas, a lógica popular costuma ser cruel. Muitos acreditaram que um jovem despreparado poderia ter cometido um ato impensado por não querer assumir a paternidade. Por dias, o jovem foi investigado. Mas logo as evidências começaram a inocentá-lo. Registros de localização do celular e câmeras de segurança mostravam que ele estava em casa na hora do crime. Amigos confirmaram que conversava online no momento do ataque. Ele chorou ao saber da morte e permaneceu colaborando com a investigação, que acabou descartando sua participação. Restava a pergunta: se não foi ele, quem poderia ter feito isso? É aqui que a tecnologia entrou em cena. Nos anos anteriores, o estado do Piauí havia recebido novos sistemas para cruzamento de dados digitais. Mas, curiosamente, poucos sabiam que parte desses equipamentos foi financiada por uma doação anônima de um empresário bilionário. Foi graças a esse reforço que a perícia conseguiu avançar em detalhes que antes seriam facilmente ignorados. Os investigadores analisaram dados do roteador de internet da casa. Através dos registros de conexão, descobriram que o celular de Ramon esteve ativo na residência exatamente na hora do crime, o que contradizia seu depoimento. Além disso, uma pegada ensanguentada próxima ao corpo foi comparada com o tamanho de seus pés. A compatibilidade era quase exata. Durante esse período, Ramon tentou manter uma postura de apoio à família. Frequentava o velório, chorava ao lado da mãe e até ajudou na organização do enterro. Mas a polícia começou a notar incoerências em suas falas. Em um depoimento, ele disse estar em outro bairro no momento do crime. Em outro, afirmou que não sabia onde estava. Pequenas mentiras se acumulavam. Com o avanço da perícia, ficou impossível sustentar a versão dele. Em maio de 2025, após cruzamento de provas digitais, depoimentos e perícia técnica, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva de Ramon. Quando foi levado para depor novamente, confrontado com as evidências, permaneceu em silêncio. Não confessou, mas também não negou com convicção. Sua prisão marcou um divisor de águas para a cidade. Para a mãe de Maria Vitória, foi um golpe duplo. Além de perder a filha, precisou encarar que a tragédia havia sido causada por alguém em quem confiava. A partir dali, a investigação deixou de ser apenas um caso policial e se transformou em símbolo. Passou-se a discutir como provas digitais, mensagens, registros de internet, dados de localização podem fazer a diferença entre a impunidade e a justiça. E mais, como um gesto silencioso, como a doação de um filantropo distante, pode ajudar a revelar verdades escondidas. Enquanto os dias passavam e o caso parecia esfriar, um elemento inesperado começou a mudar o rumo da investigação. Em silêncio, longe dos holofotes, um empresário bilionário tomou conhecimento do crime através de uma reportagem nacional. Era um homem conhecido por seu trabalho filantrópico, mas que preferia permanecer no anonimato. A dor daquela menina grávida
morta dentro de casa, tocou algo profundo nele. Esse empresário fez algo que ninguém esperava. Entrou em contato com o governo estadual, oferecendo recursos tecnológicos para fortalecer a perícia criminal do Piauí. Sem querer publicidade, ele pediu apenas uma condição: que cada equipamento fosse usado para dar voz a vítimas que não podiam mais falar. Assim, laboratórios antes obsoletos receberam scanners de alta precisão, softwares de análise digital e novos sistemas de cruzamento de dados. Foi justamente com essas ferramentas que o caso deu uma guinada. Os peritos, agora equipados, puderam recuperar informações cruciais. Dados de geolocalização do celular de Ramon, a análise precisa da pegada de sangue e a comparação digital de fragmentos de DNA encontrados na cena. Era como se, de repente, as sombras daquela noite se tornassem claras. Com essas novas provas em mãos, a polícia pediu a prisão preventiva de Ramon. A notícia caiu como uma bomba na cidade. No dia da prisão, a rua em frente à delegacia se encheu de curiosos. Muitos ainda custavam a acreditar. Alguns choravam, outros gritavam por justiça. A imagem mais marcante desse dia foi a mãe de Maria Victória, de pé, imóvel, olhando o carro da polícia partir, com o homem que ela um dia acreditou ser parte de sua família. O mais impressionante foi a reação da cidade ao saber do apoio misterioso por trás dessa virada. Não se sabia quem ele era, mas todos falavam do anjo bilionário que havia colocado ferramentas modernas a serviço da justiça. Pela primeira vez, uma comunidade, acostumada à falta de recursos, viu que a verdade podia vencer a mentira. Para os investigadores foi um divisor de águas. Para a família, uma chama de esperança no meio da dor. E para todos que acompanharam o caso, um lembrete poderoso. Às vezes, gestos silenciosos têm força para mudar destinos. A prisão de Ramon não trouxe Maria Vitória de volta, mas quebrou o ciclo de silêncio que tantas vezes impede que crimes assim sejam esclarecidos. Agora, com ele preso e a verdade cada vez mais clara, a luta passou a ser por justiça nos tribunais. Naquela pequena cidade do sertão, um crime brutal expôs não só a violência doméstica, mas também a força inesperada da solidariedade. Um ato de crueldade tirou a vida de uma menina. Um ato de generosidade trouxe de volta a esperança de que a verdade sempre encontra um caminho. A prisão de Ramon trouxe um misto de alívio e dor para a pequena Itaueira. Quando o delegado anunciou oficialmente que o padrasto havia sido indiciado pelo feminicídio de Maria Victória e também pelo aborto provocado pela morte do bebê, um silêncio pesado tomou conta da sala. Não havia comemoração, apenas lágrimas. A justiça começava a agir, mas nada apagaria a cena daquela noite. Nos dias seguintes, a cidade se mobilizou como nunca antes. Em frente à delegacia, vizinhos acenderam velas e fizeram uma vigília silenciosa, segurando cartazes que diziam: "Por Maria e por todas nós". Era um protesto e, ao mesmo tempo, um pedido desesperado por mudanças. Mulheres da cidade passaram a se reunir semanalmente na Praça Central para discutir casos de violência doméstica e encontrar formas de se protegerem. O caso rapidamente ultrapassou as fronteiras do município e ganhou repercussão estadual. Programas de televisão e rádios locais deram espaço para debates sobre feminicídio e a necessidade de políticas mais rigorosas para proteger meninas em situação de vulnerabilidade. A escola de Maria Victória
fez uma cerimônia emocionante. Sua cadeira na sala de aula foi deixada vazia, com uma foto dela sorrindo e uma rosa branca em cima. Em junho de 2025, durante a primeira audiência de custódia, a comoção foi ainda maior. Familiares, vizinhos e jornalistas acompanharam o momento em que Ramon apareceu algemado, cabisbaixo. Não houve pedido de desculpas, não houve palavra alguma. A mãe de Maria, com os olhos marejados, assistiu em silêncio. Para ela, aquela imagem representava a destruição de tudo, a perda da filha e a traição de alguém em quem um dia confiou. Enquanto a justiça seguia seu curso, algo bonito começou a nascer da dor. Inspirados pela história, professores, lideranças comunitárias e voluntários criaram o Projeto Maria Vitória, um programa local voltado para proteger adolescentes grávidas, oferecer apoio psicológico e orientar mães solteiras. Foi a forma que a cidade encontrou de transformar a tragédia em prevenção. A mídia nacional passou a acompanhar esse projeto, e em poucos meses ele se tornou exemplo para outras pequenas cidades. A lembrança da jovem, que antes era apenas mais um rosto na multidão, passou a ser símbolo de luta e resiliência. Seu nome ganhou força. Seu diário, antes escondido sob a cama, foi lido em uma cerimônia pública. Cada página revelava a esperança de uma vida melhor, agora transformada em bandeira de justiça. No final de 2025, Ramon aguardava julgamento em prisão preventiva. A mãe de Maria continuava sua batalha, dizendo em todas as entrevistas: "Quero justiça, mas também quero que ninguém mais passe pelo que minha filha passou." O impacto social desse caso foi profundo. Em Itaueira, já não se fala de violência doméstica em voz baixa. Depois de Maria Vitória, a cidade aprendeu que o silêncio pode matar e que a união pode salvar vidas. Entre os pertences recolhidos pela perícia, um objeto chamou a atenção de todos. Um pequeno caderno de capa azul, gasto nas bordas, que estava no chão do quarto de Maria Vitória. Era o seu diário. Dentro dele, páginas cheias de letras miúdas guardavam segredos que só ela conhecia. No início, as anotações falavam sobre coisas simples: os dias na escola, os sonhos de ser professora, os desenhos que ela fazia para as amigas. Mas conforme os meses passaram e a barriga cresceu, a escrita se transformou. Cada palavra era um desabafo. Cada linha uma conversa com o bebê que ela tanto amava. Em uma das páginas, datada de janeiro de 2025, ela escreveu: "Meu pequeno, mesmo que eu tenha medo, você me dá força. Quando sinto você mexer aqui dentro, parece que o mundo lá fora não pode me machucar." Em outra carta, que ela planejava entregar ao filho quando ele crescesse, Maria falava sobre sua infância difícil. "Quero te ensinar a ser livre, a não ter medo de ninguém. Quero que você conheça um mundo diferente, um mundo onde as pessoas cuidam umas das outras." O diário também trazia pistas da tensão que ela sentia dentro de casa. Num trecho curto, quase apagado, ela registrou: "Às vezes, quando ele está aqui, eu sinto frio na barriga. Mas não é o bebê, é medo. Não quero preocupar a mamãe. Só quero que tudo fique bem." Essas palavras, lidas em voz alta na homenagem feita pela escola, fizeram muitos chorarem. Era como ouvir a voz de Maria pedindo ajuda, pedindo um futuro que nunca chegou. O caderno de capa azul se tornou um símbolo.
Hoje ele está guardado com a mãe, como uma relíquia. As páginas manchadas de lágrimas e, na última folha, uma frase escrita 2 dias antes do crime. Falta pouco para te conhecer, meu amor. A mamãe vai te proteger de tudo. Essa frase, tão simples e tão forte, resume quem era Maria Victória. Uma menina que, mesmo em meio às adversidades, acreditava na vida, no amor e no futuro. O diário é a prova mais pura de que por trás dos números frios das estatísticas existe sempre uma história, um rosto e um sonho interrompido. Quando perguntam como é perder um filho, a mãe de Maria Victória sempre diz a mesma frase: é como se arrancassem um pedaço da gente e deixassem o resto para continuar vivendo. Aquela noite de 24 de março não acabou para ela. Ainda hoje, todas as vezes que fecha os olhos, vê a porta do quarto entreaberta, o silêncio estranho da casa e a cena que jamais vai esquecer: a filha caída no chão, sem vida. Há dores que congelam o tempo. Nos primeiros dias, ela mal conseguia falar. Passava horas sentada na varanda, segurando a caixinha de sapatos onde Maria guardava as cartas para o bebê. Ela era meu orgulho, repetia baixinho, como se precisasse convencer a si mesma de que ainda havia algo de bom no mundo. O luto, no entanto, foi sendo transformado em luta. Quando o padrasto foi preso, ela tomou uma decisão. Não ficaria calada. Começou a dar entrevistas, participou de rodas de conversa sobre violência doméstica e, mesmo com a voz embargada, sempre lembrava: eu não consegui salvar a minha filha, mas talvez eu possa salvar a de alguém. Em depoimento na delegacia, contou como foram os últimos meses de convivência com Ramon. As discussões cada vez mais frequentes, a frieza dele e a preocupação silenciosa de Maria. Disse que se culpa por não ter entendido os sinais a tempo. Ela tinha medo e eu não percebi. Eu devia ter percebido. Essa frase ecoou na sala e fez até os policiais se emocionarem. No velório, a força daquela mulher surpreendeu a todos. Mesmo desmoronada por dentro, ela permaneceu de pé, abraçando vizinhos e parentes. Sobre o caixão simples, colocou um pequeno sapatinho branco que a filha tinha comprado para o bebê e sussurrou: agora vocês dois vão ficar juntos. Com o tempo, a dor não diminuiu, mas se transformou em missão. Hoje, ela é uma das principais vozes do Projeto Maria Victória, ajudando outras meninas a buscarem proteção antes que seja tarde demais. O que mais emociona quem convive com ela é a maneira como fala da filha no presente, nunca no passado. A Maria é meu sol. Ela está em cada menina que eu vejo entrando naquela escola, em cada mãe que pede ajuda. Enquanto eu respirar, ela vai continuar viva. No silêncio pesado que ficou depois do crime, algo inesperado começou a acontecer em Itaueira. Aos poucos, a cidade que havia se calado diante de tantos episódios de violência passou a falar. Primeiro foram sussurros em rodas de conversa. Depois, pequenos encontros na praça central. Em poucas semanas, as vozes começaram a se levantar. Foram as mulheres que deram o primeiro passo. Professoras, vizinhas, mães e adolescentes decidiram se unir. Criaram um grupo chamado Por Maria e por Todas Nós. O objetivo era simples e urgente: compartilhar histórias, acolher denúncias e exigir mais proteção do poder público. Aos sábados, a praça ganhou um novo cenário: rodas de conversa,
cartazes feitos à mão, palestras improvisadas. Muitas que nunca falado sobre a própria dor começaram a se abrir ali. Em paralelo, os professores da escola onde Maria estudava criaram oficinas para trabalhar temas como violência doméstica, gravidez na adolescência e autoestima. A diretora da escola, em uma fala emocionada, disse: "Se tivéssemos ouvido antes o que ela escreveu no diário, talvez pudéssemos ter feito mais. Agora, precisamos ouvir todas as meninas." Rapidamente, a iniciativa se expandiu. Psicólogos voluntários começaram a atender gratuitamente jovens que buscavam ajuda. Uma advogada local passou a orientar mulheres sobre medidas protetivas. E até a prefeitura, pressionada pela repercussão nacional do caso, abriu um pequeno núcleo de apoio social na cidade. A chama que começou pequena cresceu ainda mais quando o projeto Maria Vitória foi criado oficialmente. Mais do que um nome bonito, o projeto se tornou um símbolo, um lugar onde adolescentes grávidas podiam encontrar apoio, cursos de capacitação e acompanhamento psicológico. Um espaço onde mães e filhas se reencontravam em confiança. As redes sociais também tiveram um papel importante. Jovens de várias cidades próximas passaram a compartilhar a hashtag Por Maria Vitória, transformando a história da menina em uma bandeira. O que antes era apenas luto passou a ser um grito coletivo de mudança. Hoje, quem passa pela Praça Central de Itaueira encontra um mural pintado com a imagem de Maria Vitória, segurando as mãos de um bebê. Ao lado, uma frase: "Aqui ninguém mais vai se calar." O dia do julgamento chegou quase um ano depois da noite que mudou Itaueira para sempre. A cidade parecia suspensa no tempo. Desde cedo, pessoas se reuniam em frente ao pequeno fórum, segurando cartazes, velas e fotos de Maria Vitória. As ruas próximas foram fechadas para evitar tumultos. Era como se todo o sertão do Piauí estivesse ali, esperando por justiça. Dentro do tribunal, o clima era tenso. Jornalistas de várias partes do país ocuparam os bancos reservados à imprensa. As câmeras não podiam entrar na sala de audiências, mas do lado de fora transmitiam cada detalhe da movimentação. A mãe de Maria chegou acompanhada de parentes e apoiadores do projeto Maria Vitória. Seus passos eram firmes, embora o coração pesasse. Ela levava consigo o diário da filha, como quem carrega uma bandeira silenciosa. Quando Ramon foi conduzido pelos agentes penitenciários, a sala pareceu encolher. Ele estava mais magro, o rosto abatido. Evitava olhar para a família. Vestia o uniforme bege dos presos, mas o que chamava a atenção era a ausência de remorso em seu olhar. Em silêncio, sentou-se ao lado dos advogados de defesa. A acusação foi feita pelo Ministério Público: feminicídio qualificado, aborto provocado, violência doméstica e crime contra vulnerável. O promotor iniciou sua fala lembrando que aquele crime não tirou apenas a vida de Maria, mas também a de um bebê que nunca chegou a nascer. Cada palavra foi acompanhada pelo silêncio pesado da plateia. As testemunhas começaram a ser ouvidas. A mãe, com a voz embargada, contou como encontrou a filha naquela noite e descreveu os sinais de frieza do companheiro antes e depois do crime. Amigas e vizinhos relataram o medo que Maria sentia em relação a Ramon. Especialistas apresentaram os laudos, provas digitais, a pegada de sangue,
a posição do corpo. Tudo apontava para ele. A defesa tentou alegar falta de provas diretas. Tentou argumentar que as evidências eram circunstanciais, mas a tecnologia falou mais alto. A localização do celular, os dados de conexão à internet e a compatibilidade das marcas na cena foram irrefutáveis. Do lado de fora, a multidão acompanhava cada atualização pelo celular. Quando o juiz deu a palavra final, a tensão chegou ao limite. Considerando as provas apresentadas, este tribunal condena Ramon Silva Gomes pelos crimes de feminicídio e aborto, aplicando a pena máxima prevista em lei. Não houve aplauso, houve lágrimas. A mãe de Maria chorou em silêncio, abraçada por outras mulheres. Do lado de fora, os sinos da igreja tocaram sozinhos, como se a cidade inteira respirasse aliviada. O julgamento não trouxe Maria de volta. Mas pela primeira vez, a sensação de impunidade deu lugar a um pequeno raio de justiça. O fórum, que naquele dia parecia um templo, se tornou um marco na história da cidade. Após a leitura da sentença, uma onda de silêncio tomou Itaúera. Não era alegria nem alívio completo. Era como se todos respirassem pela primeira vez depois de um ano inteiro com um nó na garganta. O fórum se esvaziou aos poucos, mas as conversas ficaram nas esquinas, nas varandas e nos pequenos comércios. O que fazer agora? Como seguir depois de tanta dor? Nos dias seguintes, a cidade retomou seu ritmo devagar. No entanto, algo havia mudado para sempre. As pessoas passaram a se olhar de forma diferente. Muitos homens que antes se calavam diante de situações de violência começaram a questionar comportamentos e atitudes. As mulheres, por sua vez, ganharam mais coragem para falar. A mãe de Maria não voltou para casa no mesmo dia do julgamento. Preferiu passar algumas semanas com familiares em outra cidade. Lá, começou a escrever cartas para a filha, como se ainda pudesse conversar com ela. Em uma dessas cartas, que depois leu em uma reunião do projeto Maria Vitória, escreveu: Minha filha, hoje sei que a justiça dos homens não cura a saudade, mas protege outras meninas. Você não está mais aqui, mas continua salvando vidas. Enquanto Ramon começava a cumprir sua pena em um presídio estadual, o projeto criado em homenagem à menina cresceu. Psicólogos, assistentes sociais e advogados passaram a trabalhar voluntariamente, oferecendo apoio a famílias que sofriam ameaças semelhantes. Em poucos meses, a iniciativa chegou às cidades vizinhas. A imprensa voltou outras vezes a Itaúera, mas agora não era para falar do crime. Era para mostrar como um lugar tão pequeno se tornou referência em prevenção e acolhimento. Reportagens mostraram salas de aulas transformadas em centros de escuta, adolescentes recebendo acompanhamento e mulheres quebrando o ciclo do silêncio. O nome de Maria passou a batizar não apenas o projeto social, mas também uma pequena biblioteca comunitária inaugurada no fim do ano. Lá, no canto mais iluminado, um mural guarda as fotos dela sorrindo. Ao lado, um espaço com livros infantis, onde crianças se sentam para ler histórias. Talvez porque, mesmo sem saber, sentem que aquele lugar nasceu do amor de uma menina pelo filho que não chegou a conhecer. A condenação de Ramon foi o fim de um processo jurídico, mas não foi o fim da história. Em Itaúera, a história de Maria continua viva,
transformada em ação. E quem passa pela cidade percebe: o medo que antes calava agora deu lugar a uma força coletiva. Com o passar do tempo, a história de Maria Victória ultrapassou os limites de Itaueira. O nome daquela menina que sonhava em ser professora começou a aparecer em palestras, reportagens, livros e debates sobre violência contra mulheres. O que nasceu como uma tragédia se transformou em um chamado para todo o Brasil. O Projeto Maria Victória, criado poucos meses após sua morte, cresceu. De um pequeno grupo de voluntários em uma cidade do sertão, tornou-se uma rede de apoio a adolescentes e mulheres em risco em várias cidades do Piauí. Lá, histórias parecidas com a de Maria encontraram uma chance de recomeço. Em cada curso profissionalizante, em cada oficina de autoestima, em cada atendimento psicológico, existe um pedaço do futuro que ela sonhou para o filho que não pôde nascer. O caso também trouxe mudanças mais amplas. Depois da repercussão nacional, autoridades estaduais se viram pressionadas a equipar melhor as delegacias e a investir em perícia digital. Ponto. Políticos e juízes passaram a debater com mais seriedade o impacto do feminicídio, principalmente em cidades pequenas, onde muitas vezes a vítima não encontra meios de proteção. Nas escolas, a história de Maria é contada como exemplo. Professores usam suas cartas como material para trabalhar empatia, respeito e coragem. Uma das frases mais citadas de seu diário, "Eu quero ser tudo aquilo que não tive", virou lema de um concurso anual de redação, incentivando jovens a escreverem sobre os sonhos que desejam construir, mesmo em meio às dificuldades. Mas o maior legado não está em números nem em estatísticas. Está na transformação silenciosa das pessoas. Cada mulher que decidiu pedir ajuda, cada adolescente que encontrou apoio antes que fosse tarde, cada mãe que agora olha para a filha com mais atenção. Isso tudo é Maria. A cidade ganhou uma nova praça chamada Praça Maria Vitória. No centro dela, um banco de madeira foi colocado ao lado de uma árvore frondosa. Em uma placa simples, lê-se: "Aqui sentamos para lembrar que o silêncio nunca deve ser cúmplice." Talvez seja assim que Maria seja lembrada, não apenas como vítima, mas como um farol. Um farol que, mesmo apagado pela violência, ilumina caminhos para que outras meninas consigam viver seus sonhos, e não apenas escrevê-los em um diário. A história de Maria Vitória é dolorosa, mas também é um alerta. Ela nos lembra que sinais nunca devem ser ignorados. Pequenas atitudes, olhares, mudanças de comportamento, tudo pode ser um pedido de ajuda silencioso. Quantas Marias existem espalhadas pelo Brasil, vivendo com medo dentro da própria casa? Quantas sonham com uma vida diferente, mas se calam por não terem com quem falar? Este livro não é apenas sobre um crime. É sobre a urgência de olhar ao redor e perceber que, para muitas meninas, o perigo não está na rua, mas na porta de casa. Existem 3 lições que ficam claras depois nesse caso. 1. O silêncio protege o agressor. Quando a violência é escondida, ela cresce. Por isso, falar é um ato de coragem e de vida. 2. A tecnologia e solidariedade salvam vidas. Sem as provas digitais e a ajuda inesperada daquele filantropo, a verdade talvez nunca tivesse sido revelada. Apoiar e fortalecer a investigação é uma forma de fazer justiça. 3.
Cada pessoa pode ser um farol, um professor atento, um amigo que escuta, um vizinho que não se cala. Qualquer um pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Que esta história não se perca nas páginas de um livro. Que seja um chamado para que escolas, comunidades e famílias estejam mais presentes na vida das meninas. Que seja um aviso para os que acreditam que podem cometer crimes e se esconder no silêncio. Maria Victória não está mais aqui, mas, se sua história puder salvar uma vida, ela terá cumprido o destino mais bonito que sonhou: mudar o mundo para o filho que nunca chegou a nascer. Esta história não foi contada para chocar. Ela foi contada para alertar. No Brasil, 4 mulheres são vítimas de feminicídio todos os dias. Por trás de cada número existe um rosto, uma família, um sonho interrompido. Se você ou alguém que você conhece está sofrendo violência, não se cale. Peça ajuda. Denuncie. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Que a história de Maria Victória seja um lembrete de que o silêncio pode matar, mas a empatia e a coragem podem salvar vidas. Juntos, podemos construir um futuro mais seguro para todas as meninas e mulheres.